1 Coríntios 1, do 18 ao 23, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que a cruz nos traz? A cruz, ela é o centro do Evangelho e o mundo considera loucura. Mas a cruz, ela representa sacrifício, amor e redenção. A cruz, queridos, em si não significa nada. Talvez quando você olhou para essa cruz, você entrou na igreja e fala: nossa, mas uma igreja, uma cruz, a cruz não é maldita? Pastor, está estranha essa igreja com uma cruz no campo? Está esquisito. Talvez você tenha pensado isso. Particularmente eu achei muito bonito, queridos. Não sei quanto mais compartilham dessa ideia, mas eu achei muito bonita essa decoração. Mas o que essa cruz nos traz? Qual é a mensagem que a cruz nos traz? A cruz em si, queridos, ela não significa nada. A cruz de madeira não significa nada. Muitos adoram a cruz. Muitos têm devoção pela cruz. Mas a cruz por si só é um pedaço de madeira, queridos. Você já ouviu aquela expressão assim: o fulano fugiu como o diabo foge da cruz? Já viu essa expressão? Como o diabo foge da cruz. Como se a cruz tivesse algum poder. Como se a cruz em si tivesse algo. Na época medieval, queridos, onde eram vendidos alguns artefatos, eram vendidos lascas da cruz. Alguns 1000 anos atrás, eram vendidos lascas da cruz, como se ela tivesse algum poder para isso. Mas de tanta lasca da cruz que eles davam para dar a volta ao mundo, com tanto pedaço da cruz que eles vendiam. De tanto pedaço que era, esse aqui era da cruz de Jesus. Como se isso tivesse algum significado. Pastor, mas a cruz não é maldita? Queridos, a cruz é um simples instrumento para a morte, para a tortura. Maldito era quem era pregado na cruz. Jesus se fez maldito quando foi pregado numa cruz. Mas para mim, quando eu olho para essa cruz, ela me traz uma mensagem de salvação, amor e redenção. Quando eu olho para essa cruz, eu entendo que o sacrifício que Ele fez foi por mim. Quando eu olho para a cruz, eu olho e penso: eu não era digno disso. E mesmo assim, Ele subiu em uma cruz por mim. Não há poder na cruz, mas há poder na obra da cruz. A obra da cruz, há poder. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje, queridos. Desde o início, Deus planejou a redenção da humanidade. Olha o que Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Durante algum tempo eu pensava assim: puxa, os planos de Deus
tanto zelo em fazer o Éden, o jardim do Éden, fez Adão, fez a Eva, tudo certinho, tudo lindo, tudo organizado, tudo. Aí o que aconteceu? Deus errou, Adão pecou. Deus não sabia que Adão ia pecar? Como que Deus vai errar? Como que Deus deu essa bola fora? Durante muito tempo eu pensava assim, queridos: poxa, Deus podia ter feito mais organizadinho, colocar talvez uns leões ferozes em volta da árvore para deixar Deus chegar. O plano de Deus foi frustrado. Mas não, queridos, antes da fundação do mundo já estava tudo planejado. A obra da cruz já estava certa antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. O plano dele não deu errado. Não existia um plano B, estava tudo certo, tudo no cronograma. Desde o pecado no Éden, Deus já tinha um plano para salvar a humanidade através do sacrifício de Cristo. Jesus não veio na terra, queridos, para curar pessoas, para libertar endemoniados, para ressuscitar mortos, curar cegos, paralíticos. Jesus não veio para isso. Ele veio para subir numa cruz. Isso foi consequência dele estar na terra. Mas ele já veio certo, queridos, para pisou na terra, ele já veio certo para subir em uma cruz. Olha o que Isaías 53, do 4 ao 8 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Queridos, interessante que eu estudar um pouquinho sobre isso. Isaías é um livro, o livro de Isaías 53, queridos, é um livro já que fala do Messias. Isaías escreveu um livro messiânico, capítulo 53, falando já da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, há 700 anos antes de Jesus. Isaías não estava vendo, Isaías não sabia do que ele estava falando, mas ele tinha uma profecia sobre a vida de Jesus e sobre o sacrifício de Jesus em uma cruz, 700 anos antes. E aqui fala, queridos, que ele foi moído pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões, pelas nossas iniquidades. Queridos, a cruz significa substituição. Fala assim comigo: substituição. Substituição. A cruz, ela é substituição. Era para ser eu naquela cruz, era para ser você naquela cruz. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho, pastor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, sou tão bonzinho. Você conhece talvez uma pessoa que assim, não bebe, não fuma, só falta Jesus? Falta tudo. Falta tudo. Durante algum tempo eu pensava assim: Deus, mas eu não fui tão vida louca assim. Eu olho para algumas pessoas, olho para o pastor Paulo lá de Vitimarsum, que assumiu a igreja de Vitimarsum. O cara foi vida louca. O cara ali foi vida louca.
quando era piá mais novo, coisa de piá, vamos lá e comprar uma carteira de cigarro. Na primeira puxada quase morri. Nunca mais coloquei na boca. Nunca gostei de beber. Eu pensava assim, poxa Deus, mas eu não sou tão vilão. Mas mesmo assim, queridos, eu estava condenado a ir para o inferno. E talvez você pense assim, mas eu sou tão bonzinho, até oferta eu dou na igreja. Queridos, alguém aqui já roubou? Vamos falar a verdade. Nós já caímos num pecado, mentira. Alguém já roubou? Alguém já sonegou imposto? Alguém já comprou CD pirata, DVD pirata? Foi só eu? Já roubei. Alguém já mentiu? Alguém já mentiu. Alguém já matou? Não, pastor, nunca matei. A Bíblia fala que se você odeia seu irmão, você já matou. Você assassinou ele no seu coração. Então você é um assassino. Dos 10 mandamentos, já caiu em 3. Se nós conseguíssemos cair nos 10. Agora pensa assim comigo. Se você fosse julgado por um justo juiz, você ia ser condenado ou absolvido? Condenado. Então nós estávamos condenados ao inferno. Queridos, pode parecer meio pesado isso que eu vou falar agora, mas é verdade. Se tirar o Espírito Santo de nós, ninguém presta. Ninguém presta. Tirou o Espírito Santo de nós, pode passar a régua, ninguém presta. Ah, mas eu sou bonzinho, ninguém presta, queridos. Então, se nós fôssemos julgados por um justo juiz, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Mas Jesus veio à terra, subiu numa cruz por mim e por você. Queridos, você já se sentiu injustiçado? Já aconteceu algo na tua vida que você fala assim, poxa, que injustiça que está acontecendo na minha vida? E você se sente injustiçado, mas eu tenho razão, a culpa não é minha. Agora você imagina Jesus, queridos. Imagine comigo, Jesus pregado numa cruz, sabendo que ele está cumprindo a vontade do Pai, sabendo que ele está ali em cima para cumprir a vontade que Deus mandou, olhando para as pessoas lá embaixo, muitos sentados ali assistindo ele morrer, outros se alegrando com ele, outros zombando ainda dele, dando uma esponja com vinagre, e Jesus olhando e dizendo assim dentro de si, puxa, mas é por eles, é por ele. E aí você pensa assim, na sua mente religiosa, poxa, que povo ingrato, se alegrando na morte de Jesus. Crente, se Jesus voltasse hoje na terra, muitos iriam crucificar ele de volta. Muitos iriam crucificar ele de volta. E nós achamos que eles estavam errados. Mas e quantas vezes nós viramos as costas para o sacrifício feito na cruz? Quantas vezes nós deixamos de lado e não damos o devido valor ao sacrifício feito na cruz? Sendo que era para ser você, era para ser eu. E aí alguém que não tinha culpa nenhuma, alguém que não tinha defeito nenhum, alguém que não tinha pecado nenhum, subiu numa cruz. Deus provou o seu amor por nós na cruz. Deus provou o tamanho do seu amor subindo em uma cruz. Talvez você já pensou assim, puxa, ou os filmes dão essa imagem. Muitos filmes dão essa imagem de que Jesus está sendo levado à força por uma cruz, para uma cruz. Em que Jesus foi preso sem, puxa, ele podia ter fugido e Judas traiu, era necessário que Judas fizesse aquilo. Tanto que Jesus falou, não demore a fazer o que tem que fazer, faça logo. Jesus na mesa com
ajuda, viu? Não fique demorando, vá fazer logo o que você tem que fazer, vá lá entregar ele. Precisa se cumprir. Precisa se cumprir aquilo que Isaías falou há 700 anos atrás. Vai logo, Judas. Vai fazer o que você tem que fazer. Eu tinha essa imagem, queridos, de um Jesus que foi amarrado à força. Em que Jesus se debatia e dizia: eu não vou, eu não quero. Sabe como os filmes apresentam? Um Jesus levado à força para uma cruz. E um dia, queridos, parece simples, mas quando eu tive esse entendimento, queridos, eu tive uma imagem de como se eu olhasse Jesus colocando os pés no degrau da cruz e subindo como se a cruz fosse uma escada, e ele subindo e se ajeitando numa escada, na cruz. Quando eu tive esse entendimento, queridos, eu disse: uau, Jesus subiu na cruz. Ele foi por livre, espontânea vontade. Ele subiu em uma cruz para ser crucificado. E isso muda tudo. Ele não foi levado à força. Ele fez o sacrifício. Ele sempre andou alinhado com o Pai. Sempre eles tiveram o mesmo pensamento. Sempre eles andaram alinhados, exceto no momento em que eles divergiram no pensamento. Jesus falou assim: Pai, se possível, afasta esse cálice. Eu sei que é a tua vontade, mas se possível, tira, afasta esse cálice. Mas ele entende: seja feita a tua vontade. Olha o que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, amou o cosmos, amou tudo. Deus não amou os que são salvos. Deus não amou só quem está na Shalom. Deus não amou só os evangélicos. Ele amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, Deus amou você. Queridos, e muitos têm esse sentimento de orfandade de Deus. Deus não me ama. Eu não tenho um pai. Queridos, muitos têm esse sentimento e acabam refletindo aquela experiência que ele vive com seu pai terreno, refletindo em Deus. Deus não me ama. Eu não sou amado por Deus. Talvez você teve problemas com o teu pai e ele não te amou, e você diz assim: Deus não me ama. Ou talvez o teu pai foi um pai ruim, e você diz assim: Deus é um pai ruim. Só que o que João 3,16 diz? Deus amou o mundo, Deus amou você. Deus amou você, a ponto de que, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior demonstração de amor, queridos, a maior demonstração de amor. Queridos, vai ver todas as religiões, sempre é um Deus sendo adorado. Você sacrifica para mim, você faz para mim. E nós vemos aqui um Deus que se sacrificou pelo seu povo. Queridos, em Deus, a palavra fala que Deus se alegrou em moer Jesus na cruz. Deus se alegrou em moer Jesus. A cruz é a maior demonstração do amor de Deus. Olha o que João 10, 17 ao 18 diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi um acontecido. Jesus subiu numa cruz. E essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que a cruz nos traz. Quando eu olho para essa cruz, eu entendo: ele subiu numa cruz por amor
por amor de mim. Ele subiu numa cruz, foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou por amor a mim. Essa é a mensagem que nós precisamos entender. Por trás da madeira, queridos, não tem nada. É apenas um instrumento de sacrifício. É um instrumento de tortura. A pior morte que existia era a morte de cruz. A pior morte que existia. Ao ponto de que Jesus sabia disso. E ele suou sangue. Eu vi um relato médico, queridos, que para uma pessoa suar sangue, ele precisa estar num estado de estresse e de agonia muito grande. Muito grande. Tamanha dor que Jesus sabia que iria suportar isso. Eu ainda quero trazer o relato sobre Jesus na cruz. Isso é impactante, queridos. Isso torna a mensagem da cruz ainda mais profunda. Olha o que Romanos 5:8 diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A salvação não vem por obras, mas pela fé em Cristo e no seu sacrifício. A cruz, ela nos reconcilia com Deus, queridos. A cruz, ela nos reconcilia. Havia um abismo entre nós e Deus. Havia um abismo em que nós não podíamos chegar a Deus. Mas Jesus nos reconcilia através da obra da cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação não vem por obras, mas pela fé em Cristo e no seu sacrifício. Nós tínhamos, queridos, uma dívida impagável. Talvez você tenha uma dívida assim que você fala assim: essa dívida é uma dívida impagável. Isso eu nunca vou pagar na minha vida. Estava conversando com o pastor Paulo um tempo atrás, e ele falou que estava acertando as finanças dele, e que chegou um dia uma carta do banco, e chegou uma dívida que ele nunca imaginava que ele tinha, mais de R$1 milhão. Deus, minhas pernas já balançou, só não vim contar. Imagina ele que a conta era dele. R$1 milhão. E ele colocou no coração dele assim: Deus, eu quero acertar todas as minhas dívidas. Eu quero pagar tudo que eu tenho. Essa é mais uma. Como? Eu não sei. Mas eu quero pagar. Ele foi para o banco, lá na balsa. E no caminho Deus falou: vai dar tudo certo. E ele chegou lá no banco. Eram duas dívidas. Uma de 800 e pouco e uma de 500 e poucos mil reais. Estava R$1 milhão, quase R$1,5 milhão. Queridos, a dívida de quase R$1 milhão. Ele chegou lá, o pessoal do banco olhou e falou: cara, hoje para você pagar tem R$12 mil. E essa outra aqui está R$500 para você pagar. E está tudo certo. E assim era a nossa dívida com Deus, uma dívida impagável, em que Deus deu a solução, enviou o seu Filho para pagar essa dívida. Olha o que Colossenses 2, do 14 e 15 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
impagável sobre você. Queridos, o nosso destino era o inferno, o quinto dos infernos. Estava separado, reservado para nós. Homem nenhum conseguiria subir em uma cruz, fazer o que Jesus fez. Nenhum de nós poderia subir naquela cruz. Deus envia seu único filho para se fazer homem e subir em uma cruz. E a palavra diz que ele cravou na cruz o escrito de dívida. Cristo, isso é motivo de se alegrar. Nós somos perdoados e as nossas dívidas foram cravadas em uma cruz. Essa é a mensagem da cruz. É isso que a cruz nos traz. É isso que quando você olhar para a cruz, você fala: a minha dívida está lá, cravada naquela cruz. Eu não tinha como pagar, eu não tinha como fazer um sacrifício, nada. Mas Jesus subiu em uma cruz e cravou no madeiro o meu, o seu pecado, a minha, a sua dívida, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Pastor, mas eu não fiz nada de errado, não fiz tanta coisa errada. Não era para tudo isso. Cristo, pelo pecado de um só homem, todos se fizeram pecadores. Mas pela redenção de um só homem, Ele nos fez salvos, nos fez libertos. Isso que nós precisamos entender. Nós não adoramos uma cruz, mas ela nos traz uma mensagem. De amor, de redenção, de sacrifício. Na cruz, Jesus pagou a dívida dos nossos pecados. A cruz é um símbolo de transformação de vida. Olha o que Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Devemos tomar a nossa cruz diariamente. Diariamente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Queridos, nós somos chamados a subir em uma cruz. Eu e você somos chamados a subir numa cruz diariamente. E sabe quem que te leva para a cruz, queridos? É a bênção que você pensou agora. Sabe aquele irmãozinho abençoado que você pensa assim: eita, irmão, esse é uma bênção. Sabe aquele irmãozinho que te tira do sério, aquele do trabalho? Sabe aquele que você pensa assim: puxa, amanhã eu vou ter que ver aquela bênção de novo? É esse que vai te levar para a cruz, queridos. Tome a sua cruz. Você pode subir numa cruz, você pode ir lá pregar teu pé, você pode pregar uma mão, e a outra mão quem vai pregar? É essa bênção. É Ele que vai te levar para a cruz. Então, glória a Deus por esse abençoado. Talvez você precise mudar a oração, não orar mais para que Deus mate ele. Ah, Deus, mata essa desgraça. Mata, Deus. Pois é, Ele que está te levando para a cruz. Judas foi quem levou Jesus para a cruz. E é esse irmão que vai te levar você para a cruz. Tome a sua cruz diariamente. A cruz não é apenas um símbolo, mas um estilo de vida e de renúncia e obediência. Ela não é só um símbolo, é um estilo de vida. A cruz é um estilo de vida. Olha o que Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, vivo
não mais eu. Não é as minhas vontades. Não é o que eu penso. Não é o que eu quero. Não é o que eu acho. É o que Cristo quer de mim. Queridos, por isso que você olha a população, você olha o número de cristãos, em que você diz assim: por que não há mudança de vida, não há mudança no ambiente onde nós estamos? Porque ninguém toma a sua cruz. Porque sem cristão, sem cruz é fácil. O difícil é você tomar a sua cruz, carregar a sua cruz todos os dias, abrir mão das suas vontades, abrir mão do que você quer, para viver aquilo que Deus tem para você. Em que Ele nos leva a subir numa cruz todos os dias. Todos os dias. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Quando nós nascemos de novo, nós perdemos os nossos direitos. Ah, pastor, eu sou cristão, mas não sou bobo. Cristo, nós perdemos os nossos direitos. Ah, eu sou cristão, mas eu sou que nem Pedro, eu sou explosivo. Misericórdia, irmão. Está na hora de deixar essa muleta de lado. Talvez você já ouviu muitas pessoas falando assim: ah, pastor, eu sou cristão, mas eu sou que nem Pedro. Eu sou colérico, eu sou que nem Pedro. Eu sou explosivo. Misericórdia, irmão. Está na hora de tomar sua cruz. Morrer. O Pedro das cartas de Pedro lá é totalmente diferente daquele Pedro que andou com Jesus. Então talvez já está na hora de você viver aquele Pedro que está nas cartas também. Talvez está na hora de você subir numa cruz e morrer por algumas coisas que precisa. Talvez você precise subir na cruz e morrer para o teu orgulho. Talvez você precise subir na cruz e morrer para a tua soberba. Queridos, que coisa maior do que morrer para si mesmo é casamento, queridos. Queridos, casamento é tomar a cruz todo dia, queridos. Tem dias da vontade de descer da cruz. Queridos, casamento é a coisa que mais nos trata e mais nos leva para a cruz, queridos. Tem dias que você tem que ir. Orar e dizer: Deus, acalma o coração. Mas nós precisamos morrer para as nossas vontades. Se você fosse fazer tudo o que você tem vontade, onde é que você está hoje? Na cadeia ou no cemitério. É verdade, queridos. Por isso que o Evangelho aqui é uma transformação de vida. Evangelho é você tomar a sua cruz e morrer todos os dias. O pastor Saulo usava uma ilustração que é meio esquisita, mas você já chutou o cachorro morto? Espero que não vai levantar a mão dizendo que já chutou. Mas é uma ilustração. Se você chutar o cachorro morto, o que ele vai fazer? Nada. E quando em Gálatas fala: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, a tua vontade está morta. Então se alguém vier contra você, você vai orar por ele. Ah, pastor, mas eu sou de direita, eu sou de esquerda, e se vier conversar comigo, eu já levanto para vocês e já vamos brigar. Morrer para a sua vontade, irmão. É orar para o teu irmão. É morrer, mas a vontade de subir numa cruz não é fácil? Claro que não, queridos. Vai me dizer que é fácil morrer? Só que deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais rápido você morrer, mais fácil vai ficar. Então morra logo. Mas é verdade, queridos. Quanto mais você fica se debatendo, pior é. Já ouviu uma frase assim: aceita que dá menos? Aceita a cruz, queridos. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe. Essa é a mensagem da cruz.
Você precisa morrer todos os dias. Todos os dias. E talvez você comece a olhar com outros olhos as pessoas ao teu redor. Talvez aquele que você olhava com olhos de, Deus mata. Talvez você pense assim, puxa, ele está me levando para uma cruz rápida. Talvez você é uma pessoa que se ofende por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa? Você conhece uma pessoa assim que você tem que andar pisando em ovos para falar com ela? Porque senão ela pode se ofender e se machucar. Talvez está na hora de você subir na cruz, irmão. E morrer para esse mimimi. Não existe evangelho sem cruz. Essa é a mensagem da cruz.